A paz do Senhor, eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô voltando aqui com mais um áudio, desde já. E o alerta aí, um barulhinho, né? Bom, nesse áudio eu queria falar sobre o fato da Bíblia ser ou não suficiente, né? E aquela velha história de que nem tudo está nela, né? Aqui eu vou trazer uma passagem das passagens que são muito usadas para até então defender que nem tudo foi escrito nas escrituras, né? Agora precisa saber em que tudo a Bíblia fala que não foi escrito, né? Porque muita gente confunde uma coisa com a outra, muita gente confunde o evangelho, né? Aquilo que é edificante e nos leva até Deus com algo qualquer que tenha sido escrito na Bíblia, como por exemplo, às vezes que uma pessoa adoeceu, né? É para estar na Bíblia, eles querem que esteja. Às vezes que uma pessoa levou uma topada, às vezes que chorou, às vezes que sentiu fome, sede, sono, tudo isso para eles tem que estar escrito na Bíblia para defender que ela é o suficiente, né? Então pergunto se isso é edificante e nos leva em algum momento em direção à salvação, né? Saber de um choro de uma pessoa, de algo que não exalte o nome de Deus, porque aquilo que foi colocado nela exalta e nos conduz rumo à salvação, ao caminho certo. Então nós vamos ler aqui, segunda epístola de João, capítulo 1, só tem um capítulozinho, verso 12, né, que até então diz assim, João: tendo muito o que escrever, vós, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero e ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido, né? Que ele diz assim: eu tenho muito que escrever a vocês, né? Mas não quero escrever o que quero falar, né? Mas quero ir ter convosco para que a nossa alegria seja completa. Muitos dizem: ah, mas ele está dizendo que nem tudo está escrito, que aquilo que foi dito não está escrito, e devemos, né, defender que nem tudo foi escrito e que a Bíblia é insuficiente, ou que devemos crer em tudo o que se fala fora dela, né? Bom, primeiro de tudo, se o que João tinha a tratar com os cristãos daquela época fosse algo que nós necessitasse saber, que fosse algo que nos edificasse do nosso interesse, ele teria escrito, né? Se ele escreveu, onde é que está escrito isso? Já que ele disse que até então certamente deve ter escrito, né? Mas não foi colocado na Bíblia. Então, qual foi o documento que ele deixou escrito, o encontro dele com os cristãos e o que ele falou, né? E se ele escreveu, qual foi o documento? Ou se alguém escreveu depois dele, por quê que o próprio João não escreveu, né? Por que que o próprio João, ele não, né? Se alguém chegou a escrever, por que é que até então o próprio João não escreveu, né? Porque que ele fala, né? Tenho muito que escrever, mas não faço por aqui. Observe que aquilo que foi essencial nós saber, que até então não tinha como nós saber se não fosse escrito, ele mesmo escreveu, né? Não foi outra pessoa, ele mesmo deixou escrito. Ele disse: vou parar por aqui, como quem disse, o que era necessário vocês saber já está escrito, o que é necessário nós saber. Agora tinha algo que ele ia tratar apenas com os cristãos daquela época, algo particular, né? Existe uma grande diferença de quando a pessoa vai ali para a igreja pregar no culto para falar algo particular com o irmão. Ele prega a palavra, ele fala lá, mas quando ele vai resolver outra coisa, ele não resolve durante a pregação, mas ele vai ter com o próprio irmão e fala. Se ele tem algo a falar, ele não fala para toda a igreja, né? Mas ele vai ter com a própria pessoa e fala ali, porque não convém falar naquele momento. Era sobre isso que João estava falando, né? Até aqui vos convém saber o que eu tenho a dizer, mas a partir daqui quero ir ter convosco e falar pessoalmente convosco, né? Se fosse algo para nós saber que tivesse sido, que devesse ser escrito, ele mesmo teria escrito, né? As pessoas dizem nem tudo está na Bíblia, porque querem que até o choro, quando Jesus chorou, quando o bebê, é para estar escrito na Bíblia. Na Bíblia está aquilo que é edificante, aquilo que nos
guia no caminho certo para a salvação, não está aquilo que não convém, né? Cada vez que a pessoa ficou doente, ou Jesus fez muitos milagres, porque nem tudo está nas escrituras, porque está aquilo que é necessário saber, né? Aquilo, os milagres que contém ali são o suficiente para ver o poder dele, né? São o suficiente para até então representar todos os outros milagres. O objetivo não é se Jesus pode ou não fazer isso, o objetivo é mostrar o poder dele em cada, né? Então, existe ali os milagres e aquilo que é essencial nós saber para nós ter uma ideia do poder do Senhor e do muito que ele fez, mas não é por causa disso que eu vou defender que tudo que não está nas escrituras eu devo crer, porque então eu vou ter que crer na reencarnação, né? Porque até então os que defendem a reencarnação também dizem a mesma coisa. A reencarnação não está na Bíblia, está em outros livros, né? Se eles defendem que nós devemos crer no que não está na Bíblia, mas nos outros escritos que foram escritos, então eu vou crer na reencarnação, na invocação dos mortos, né? Em tudo que os espíritas creem, eu também vou ter que crer, porque eles dizem que nem tudo está nas escrituras também e que existem outros livros que comprovam a teoria deles, né? Então eu vou ter que crer em tudo isso e em todas as outras teorias contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Então ele fala nesse sentido. Deus permitiu ser ali escrito, nós ter acesso àquilo que é edificante, aquilo que é essencial, que até então ele adverte, né, aos cristãos não crer em tudo aquilo que é pregado, né? Em crer naquilo que diz respeito somente à doutrina de Cristo. Por isso foi escrito, é essencial esse conselho de João a todos, não crer em toda a doutrina, se não estiver de acordo com a doutrina de Cristo. Observe que os versos anteriores ao verso 12, né, dizem totalmente o que ele diz, que nem tudo foi escrito e que devemos crer em tudo que vem ali, ainda que não esteja nas escrituras, porque João está dizendo que nós devemos permanecer e crer somente na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é aquilo que a defende, a comprova, né? E não que a contradiz, né? E a doutrina de Cristo consiste em pregar Cristo, pregar o que ele ensinou, não contradizer, né? Porque muitos que defendem que não devemos crer em tudo que está na Bíblia, porque nem tudo está nela, e pregam isso e pregam aquilo outro, acabam desmentindo aquilo que foi escrito ali. Ou seja, deixo de crer no que está escrito para crer no que não está escrito, né? E qual é o mais seguro, qual é o que convém mais? É eu crer no que está escrito, no que é defendido pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ou eu crer naquilo que o homem prega, sendo que é desmentido pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque essa doutrina que vem além das escrituras desmente até o próprio Deus, né? E muitos crê nessas doutrinas, desprezando a doutrina deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, os próprios conselhos do Senhor, né? Por quê? Porque vão além do que está escrito, porque não crê no que está escrito e prefere seguir outras doutrinas, né? Que quando você compara as escrituras não está de acordo, né? E a contradiz. Então, em nenhum momento essa passagem defende que as escrituras é insuficiente ou que nem tudo está nela, porque aquilo que é essencial, a salvação, para nos guiar no caminho certo, sim, está nela. O que não foi escrito, o que não está, é porque não convém estar. Se não está todos os milagres de Jesus, é porque os que já tem já é o suficiente para mostrar o poder dele e o que ele fez. Não precisa estar tudo, né? Se Jesus não se não tem escrito que Jesus chorou quando bebê, isso também não significa que ele não chorou, nem que é necessário estar escrito, né? Porque até então, em que isso iria servir para nós? Saber cada vez que aconteceu ali algo, se as escrituras já traz aquilo que é o suficiente para nos guiar ao caminho certo, né? Se as escrituras fossem ter todas as pregações de Jesus Cristo, de fato não iria caber, mas as que tem é o suficiente para demonstrar, porque ali tem o suficiente para nos guiar num caminho certo, né? Ou seja, o que tem ali já é o suficiente. Se muitos não caminham por esse caminho, não seguem, é porque não creem naquilo que está escrito
crê em outras coisas que não está escrito, como a Bíblia inteira. Ela desmente a reencarnação e tantas outras coisas, e as pessoas não creem no que está escrito e creem na reencarnação, creem nisso e naquilo outro, né? E ainda dizem que a Bíblia é de acordo, quando na verdade não pode nem usar a própria Bíblia que tem para defender isso, né? E quando é ali batido de frente o que eles dizem com as escrituras, quando é comparado, né? Não bate, não está de acordo, né? Então é nesse sentido. Em nenhum momento ele diz que a Bíblia é insuficiente, que tudo não está nela, que foi muitas coisas escritas que nós deveríamos saber, né? Porque até então, se os homens que juntaram todos os livros, como a própria Igreja Católica disse que foi ela, se era usado por Deus, por que eles iriam errar em não colocar aquilo que Deus mandou? Ou será que ele não era usado por Deus? Enfim, eles devem estar na dúvida se eles foram ou não usados por Deus, porque se eles foram usados por Deus, certamente ele deve ter colocado tudo aquilo que era essencial, né? E se ele diz que a própria Bíblia deles é insuficiente e não está tudo, então eles perderam tempo colocando apenas a metade, devia ter colocado tudo, né? Então isso aí é para você pensar e meditar, que não faz sentido. Se eles eram de fato homens de Deus, eles colocaram aquilo que o próprio Espírito Santo os guiou a colocar, para que nós não fôssemos enganados, né? Se está apenas a metade, então é necessário ele juntar todo o restante dos pergaminhos e tudo para formar a Bíblia completa, porque está incompleta e não serve. Porque aquilo que está incompleto é como um quebra-cabeça, que sem peça não tem como montar. Nessa Bíblia deles está incompleta, então está faltando peça no quebra-cabeça. E para montar, então tem que reunir todas as peças, tem que reunir tudo aquilo que não está nela. Graças a Deus que nós defendemos que na nossa está tudo, ou seja, o quebra-cabeça está montado, não está faltando peça nenhuma, né? Então, certamente deve nos guiar o caminho certo. Agora, se o deles está, então é necessário eles ir buscar cada peça, pôr no seu lugar, porque então eles vão andar no caminho sem saber, já que nem tudo está escrito, né? Então tá aí. O verdadeiro sentido, né? Interpretação é essa daí, né? Medita aí, em nome de Jesus, e se pergunte se a sua Bíblia está um quebra-cabeça montado ou desmontado, se tem todas as peças ou se está faltando, porque para mim a minha tem todas.